Capítulo 31. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai ele fez toda esta glória. Via também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como de ontem e de anteontem. E disse Jeová a Jacó: Torna-te à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léia ao campo a seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como de ontem e anteontem. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo. E vós outras sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os pintados serão teu salário, todos os rebanhos pariam pintados. E quando dizia assim: Os salpicados serão teu salário, todos os rebanhos pariam salpicados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo, quando o rebanho se esquentava, eu levantei meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que subiam sobre o rebanho eram salpicados, pintados e saraivados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó? E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta ora teus olhos e vê todos os bodes que subem sobre o rebanho. São salpicados, pintados e saraivados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, aonde tens ungido a estátua, aonde também me tens votado o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra, e torna-te à terra de tua parentela. Então respondeu Raquel e Léia, e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herdade na casa de nosso pai? Não ele estima-nos como estranhas? Pois vendeu-nos, e gastando, tem gastado o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para vir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os terafins que seu pai tinha. E furtou-se Jacó do coração de Labão Ciro, porque não fez saber-lhe que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha. E levantou-se, e passou o rio, e pôs seu rosto para a montanha de Gileade. E o terceiro dia foi denunciado a Labão que Jacó era fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e perseguiu o caminho de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Porém veio Deus a Labão Ciro em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que te furtaste de meu coração, e levaste minhas filhas como cativas à espada? Por que escondidamente fugiste e te furtaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviei com alegria e com cantos, com tambor e com harpa? Não também me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Agora, pois, loucamente fizeste, fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem, nem mal. E agora indo tens ido, porquanto tinhas grande desejo à casa de teu pai. Por que tens furtado meus deuses?
Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia que porventura me não roubasses tuas filhas. Com quem acharás teus deuses, aquele não viva? Reconhece diante de nossos irmãos que é o teu comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas tomara Raquel os terafins, e pusera-os na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante de tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele buscou, mas não achou os terafins. Então irou-se Jacó, e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: que é minha maldade? Que é meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todo o meu fato, que achaste de todo o fato de tua casa? Põe-o aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, e julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras nunca moveram, e não comi os carneiros de teu rebanho. Não te trouxe o despedaçado, eu pagava-o, de minha mão o requerias, o furtado de dia e o furtado de noite. Eu estive assim, que de dia me consumia a quentura, e de noite a geada, e meu sono se foi de meus olhos. Estive agora 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo enviasses-me agora vazio. Deus atentou para minha aflição e para o trabalho de minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos que parirão? Agora, pois, vem, e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e entre ti. Então tomou Jacó uma pedra, e alçou-a por estátua. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e entre ti. Por isso se chamou seu nome Galeede. E Mispa, porquanto disse: atente Jeová entre mim e entre ti, quando nos esconderemos o um do outro. Se afligires a minhas filhas, e se tomares mulheres além de minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus há de ser testemunha entre mim e entre ti. Mas disse Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta estátua que levantei entre mim e entre ti. Este mesmo montão seja testemunha, e esta estátua seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta estátua a mim, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício naquela montanha, e convidou a seus irmãos para comer pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e beijou a seus filhos e a suas filhas, e abençoou-os. E partiu-se, e tornou-se Labão a seu lugar. Capítulo 32. E foi também Jacó seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus.
E Jacó disse quando os viu: Este é exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Mahanaim. E enviou Jacó mensageiros diante de sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E mandou-lhes dizer: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive até agora. E tenho bois e asnos, ovelhas e servos e servas. E enviei para anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Viemos a teu irmão, a Esaú, e também ele procede a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. Porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, Jeová, que me disseste: Torna-te à tua terra e à tua parentela, e bem far-te-ei. Eu menor sou que todas as beneficências e que toda a verdade que fizeste a teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora estou sobre 2 bandos. Livra-me, pois, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, que porventura não venha e me fira a mãe com os filhos. Tu mesmo disseste: Bem fazendo-te, farei bem, e porei tua semente como a areia do mar, que pela multidão não pode contar-se. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com seus filhos, 40 vacas e 10 novilhos, 20 asnas e 10 burrinhos. E deu na mão de seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai diante de minha face o pão de espaço entre rebanho e entre rebanho. E mandou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: Cujo tu és, e para onde vais? E cujas são estas coisas diante de tua face? Então dirás: O presente é de teu servo Jacó, que envia a meu senhor a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E mandou também ao segundo, também ao terceiro, também a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: Eis que teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Apaziguarei sua face com este presente, que vai diante de minha face, e depois verei sua face, porventura aceitará minha face. Assim passou o presente diante de sua face, porém ele passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou suas 2 mulheres, e suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacó ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, de maneira que se desengonçara a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não deixarei-te ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Como é teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó perguntou e disse: Ora, dá-me a saber teu nome? E disse: Por que perguntas por meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e minha alma foi livrada. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel.
e manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Capítulo 33. E levantou Jacó seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos, entre Leia e entre Raquel, e entre as duas servas. E pôs as servas e seus filhos diante, e a Leia com seus filhos atrás, porém a Raquel e a José os derradeiros. E ele passou diante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou seus olhos, e viu as mulheres e os filhos, e disse: Que são estes contigo? Ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse: Para quem te é todo este exército que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça nos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Ora não, se agora tenho achado graça em teus olhos, toma meu presente de minha mão. Porquanto tenho visto teu rosto, como se tinha visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Ora, toma minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E perfiou com ele, assim que o tomou. E disse: Chama-nos e andemos, e eu partirei diante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora passe meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como por guia, pouco a pouco, conforme o passo da obra que é diante de minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Ajuntarei logo para ti desta gente que está comigo. E ele disse: Para que isso? Ache eu graça nos olhos de meu senhor. Assim se tornou Esaú aquele dia por seu caminho a Seir. Porém Jacó se partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e fez seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo, em que estendera sua tenda, da mão dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe: O Deus de Israel é Deus. Capítulo 34. E saiu Dina, filha de Leia, que parira Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Emor Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, e tomou-a, e deitou-se com ela, e forçou-a. E sua alma se apegou com Dina, filha de Jacó, e amou a moça, e falou segundo o coração da moça. Falou também Siquém a Emor seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que contaminara a Dina, sua filha, seus filhos estavam no campo com o gado, e calou Jacó até que viessem. E saiu Emor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, em ouvindo isso, e entristeceram-se os varões, e assanharam-se, porquanto fizera doudice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Emor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada de vossa filha. Ora, dai-lhe por mulher. E aparentai-vos conosco, dai-nos vossas filhas, e tomai nossas filhas para vós. E habitai conosco, e a terra estará diante de vossa face.
habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Emor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia contaminado a Dina, sua irmã. E disseram-lhe: Não podemos fazer isso, que dissemos nossa irmã a um varão que tem prepúcio, porque isso seria vergonha para nós. Porém nisso consentiremos a vós, se fordes como nós outros, que se circuncide todo macho entre vós. Então daremos-vos nossas filhas, e tomaremos nós vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Porém, se não ouvirdes nós, e não vos circuncidardes, tomaremos nossa filha, e nos iremos. E suas palavras foram boas nos olhos de Emor, e nos olhos de Siquém, filho de Emor. E não tardou o mancebo em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Emor e Siquém, seu filho, à porta de sua cidade, e falaram aos varões de sua cidade, dizendo: Estes varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra, e negociarão nela, e a terra, eis que é larga de espaço, estará diante de sua face. Tomaremos nós suas filhas por mulheres, e daremos-lhes nossas filhas. Porém nisto consentiram aqueles varões de habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Seu gado, sua possessão e todos seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Emor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta de sua cidade, e foi circuncidado todo macho, de todos que saíam pela porta de sua cidade. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a maior dor, tomaram os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, cada um sua espada, e entraram afultadamente na cidade, e mataram a todo macho. Mataram também a fio da espada a Emor, e a seu filho Siquém, e tomaram a Dina da casa de Siquém, e saíram. Vieram também os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade, porquanto contaminaram a sua irmã. Suas ovelhas e suas vacas, e seus asnos, e o que na cidade e o que no campo havia, tomaram. E toda a sua fazenda, e todos seus meninos, suas mulheres levaram presas, e despojaram-nas, e tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Me tendes turbado, fazendo-me feder entre os moradores desta terra, entre os cananeus e entre os fariseus, sendo eu pouco povo em número. Se ajuntarem-se contra mim, ferir-me-ão, e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã como a uma solteira? Capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai vossos vestidos. E levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia de minha angústia, e foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que havia em sua mão, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram-se, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia.
e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado-lhe, quando fugia diante da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alom-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: Teu nome é Jacó. Não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel será teu nome. E chamou seu nome Israel. Mas disse-lhe Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Gente e multidão de gentes sairá de ti, e reis procederão de teus lombos. E esta terra, que tenho dado a Abraão e a Isaque, darei a ti, e a tua semente depois de ti darei esta terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma estátua no lugar onde falara com ele, uma estátua de pedra, e derramou sobre ela derramadura, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar aonde Deus com ele falara, Betel. E partiram-se de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e pariu Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Betleém. E Jacó pôs uma estátua sobre sua sepultura. Esta é a estátua da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então se partiu Israel, e estendeu sua tenda de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben, e deitou-se com Bilha, concubina de seu pai. E Israel ouviu-o. E foram os filhos de Jacó 12. Os filhos de Léa, o primogênito de Jacó, Ruben, depois Simeão e Levi, e Judá e Isascar e Zebulom. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bilha, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Léa, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Mamre e a Quiriate-Arba, esta é Hebrom, aonde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido a seus povos, velho e farto de dias, e sepultaram-no Esaú e Jacó, seus filhos. Fim dos capítulos 31 a 35.